O dia de sol ardente convida ao passeio. No centro de uma cidade de estudantes, onde o barulho e a diversão imperam, a natureza pulsa de um jardim no meio da metrópole. Através do ar puro, de cores verdes e vermelhas, das árvores altas e dos chilreios de pássaros, o pulmão da cidade de Coimbra é o destino ideal para momentos de harmonia e descanso. O Jardim Botânico, pertencente ao património da Universidade de Coimbra, é uma forte atração turística, não só para quem o desconhece, mas também para quem quer saber mais sobre este símbolo de património cultural. A sua história remonta a 1772. Marquês de Pombal fundava um jardim que permitia fornecer aos estudantes formas de interagirem com aquilo que estudavam. Formava assim um laboratório de História Natural da Universidade de Coimbra. Em 1774, Domingos Vandelli, um naturista italiano, foi o primeiro a assumir a responsabilidade da construção do jardim, inicialmente designado por o Horto Botânico. Seguia-lhe Avelar Brotero, professor de Botânica e Agricultura, que assumiu o cargo de diretor em 1791. O facto de ter iniciado a primeira escola prática de Botânica foi suficiente para que o mesmo fosse homenageado com uma estátua que é possível visitar na entrada principal do Jardim Botânico. Também Júlio Henriques teve um papel notável na história deste jardim. Foi com ele que se intensificaram as trocas de plantas e sementes com os principais jardins de Portugal, Europa e até da Austrália. Começava a notar-se uma internacionalização botânica que parecia não ter fim. Desenhado à moda italiana, o Jardim Botânico nasceu através de um quadrado central, criado no século XVIII, que desde então tem vindo a progredir ao longo do tempo. Este jardim divide-se em duas partes principais. Uma parte ajardinada que se situa no topo de uma pequena colina e que inclui o quadrado central, e outra que se localiza na base desta colina, designado por mata, formado essencialmente por espécies exóticas que vivem livremente. Devido à localização e por significar o começo de todo este espólio de fauna e flora, o quadrado central funcionava como o núcleo do jardim que foi adquirindo novas funções à medida que o jardim se desenvolveu. Foi um progresso imenso em Coimbra, a mais velha universidade do país e das mais velhas da Europa, poder ter um jardim botânico que se resumia ao quadrado central, aquele quadrado que é, portanto, o mais antigo e o mais emblemático do jardim, o que tem o fontanário. Toda a gente conhece, quanto mais não seja para os calores brincarem quando é da praxe, e não só, é muito repousante, porque aí, hoje, a função é de lazer, mas no início, a função desse espaço era educação e investigação. Pela primeira vez no século XVIII, foi possível os estudantes verem ao vivo e contactarem diretamente com o objetivo do seu estudo, que eram as plantas medicinais. Portanto, foi esse o objetivo que até hoje se mantém. Depois, evidentemente, que o jardim é fonte de plantas para as mais variadas investigações, das mais variadas áreas, lá está a área da investigação. Mais tarde, século XX, começa a haver a ideia da conservação, o homem começa a esgotar os recursos naturais, mais uma função, todas as plantas existentes representam uma belíssima coleção, temos algumas plantas importantes, ameaçadas de extinção, outras endémicas, que significa que estão reduzidas a habitats muito restritos, quer a nível nacional, quer a nível global. E por último, a função que tem cruzado desde sempre os espaços dos jardins, e que é aquela que talvez seja mais imediata para toda a gente, é o lazer. Portanto, fechamos as funções desde o início: educação e investigação, conservação século XX, quando isso começou a correr mal em termos de recursos, e o lazer que atravessa todo o percurso histórico atual e esperemos que do futuro. A função educativa é uma constante no percurso deste jardim. Em 1868 foi criado um banco de sementes com variedades exóticas portuguesas muito diversificadas que ainda hoje é preservado e atualizado. Este tipo de iniciativas permite proteger espécies em vias de extinção, enaltecendo a importância do Jardim Botânico para a conservação da natureza. Há uma atividade que é fundamental no Jardim Botânico e que, aliás, é
é uma constante enquanto objetivo de todos os jardins botânicos no mundo, que são cerca de 2.500, hoje em dia há 2.500 jardins botânicos no mundo, que é a conservação através da semente. Portanto, há bancos de semente presentes nesses jardins botânicos em todo o mundo e o nosso está ativo há mais de 140 anos. Portanto, anualmente, desde há 140 anos, que a parte do banco de sementes colhe uma amostragem de cerca de 1.500 espécies, que contém espécies nativas, portanto portuguesas, mas também espécies exóticas, colhidas no jardim ou até fora do jardim, e que representam uma atividade de conservação muitíssimo interessante e rica, e que, portanto, permite a troca, a permuta de espécies com todo o mundo. Portanto, nós mantemos uma ligação com todos os jardins botânicos a nível mundial, que permite um enriquecimento para cada uma dessas instituições relativamente a essas espécies, algumas muito importantes. Para além de fomentar nas pessoas a necessidade de comportamentos cívicos para com a natureza e a flora em particular, o Jardim Botânico proporciona visitas guiadas às várias escolas que ali fazem paragem. Para isso, o Jardim conta com cerca de 12 guias voluntários, maioritariamente estudantes universitários, que se dedicam de corpo e alma a transmitir os encantos do jardim aos mais novos. Nós, para além de guiarmos as pessoas pelo jardim, mostrarmos o jardim, somos um bocadinho monitoras, dependendo dos grupos e dependendo principalmente das escolas, do grau de escolaridade. Nós, por vezes, também temos alguns temas em que são mesmo dedicados mais àquilo que eles estão a aprender na escola, como, por exemplo, a ecomata, que tem a ver com os ecossistemas. Pronto, dependendo disso, basicamente é mostrar um bocadinho o jardim botânico e fazer com que eles voltem ao jardim botânico, fazer com que gostem. Nos dias de hoje, e tal como a quando da sua fundação, o jardim serve de material de estudo para os estudantes universitários e funciona como uma forma de conhecerem localmente os conceitos que apreendem ao longo do seu percurso académico. O Jardim Botânico, pelas funções que descrevi, faz parte integrante da área docente e de investigação da Universidade de Coimbra, quer da botânica, obviamente, da biologia, como da farmácia, da medicina e de todas as áreas relacionadas, não é? Portanto, em termos de material vegetal para essas investigações e para essas aulas, muito é colhido aqui no jardim. E não só, há muitas aulas que são dadas aqui no espaço do jardim, diretamente do nosso departamento, aqui do Departamento de Ciências da Vida, em que os alunos vêm das várias áreas das ciências, antropologia, biologia, até da geologia e geografia, vêm ter aulas aqui com os seus professores, e também da farmácia, a botânica farmacêutica, desde há muito tempo, há alguns anos já, mais de 10, que vêm aqui ter aulas no Jardim Botânica, aulas ao vivo, tal como no tempo do Brutero e do Marquês de Pombal. Portanto, a vocação primeira até hoje se mantém por via desses alunos que a professora Lígia Salgueiro, que é de catedrática de farmácia, vem com os seus alunos ter aqui uma semana inteirinha de aulas em contacto direto com as plantas aromáticas e medicinais na Escola Médica, que é um conjunto de canteiros muito particular, que tem, como o nome indica, plantas aromáticas e medicinais. Com cerca de 14 hectares de área, são vários os locais de interesse que o jardim oferece e que valem a pena visitar. A Estufa Grande existe desde 1856 e reúne todas as condições necessárias para o desenvolvimento de plantas tropicais e exóticas. Ao seu lado, encontra-se a Estufa Pequena, muito conhecida por ter o maior nenúfar do mundo, chamado Victoria, proveniente da região amazónica. Junto à parte mais antiga do jardim encontra-se o Fontanário. Considerado um dos locais mais bonitos do botânico, é uma ótima paragem para apreciar a natureza recorrendo a todos os nossos sentidos. O cair da água, o cheiro das magnólias e a magnífica vista que podemos vislumbrar sentados num banco do jardim fazem acreditar que ali é o paraíso. Também a Alameda das Tílias é um sítio ideal para fazer uma caminhada e para refrescar em dias quentes. Ao descer as escadas, apercebemos do aspecto peculiar da avenida que se parece com uma rua e que com o seu leve aroma da tília não deixa ninguém indiferente.
com mais de 1.200 espécies, o Jardim Botânico é considerado um dos jardins mais ricos do país. Para além de possuir uma das maiores coleções de eucaliptos da Europa, com cerca de 51 espécies, que enriquecem a sua flora, também é possível reconhecer pelos caminhos deste jardim uma fauna rara e exótica. A nível de fauna, portanto, as aves, nós temos aves muito interessantes e temos, pensa-se que cerca de 35 espécies diferentes e, portanto, há, aliás, quem esteja a estudar, já houve alguns estudos anteriores e agora neste momento penso que é o Ricardo Ceia que está exatamente, é um especialista que trabalhou inclusive nos Açores com o priolo e que está agora também ligado muito à parte da fauna em termos de aves do jardim. E temos depois o esquilo, que foi introduzido em 1994, já há alguns anos, e que entretanto alastrou bastante o seu habitat e agora raramente aparece no Jardim Botânico. É sempre muito bem-vindo e é sempre uma figura muito bonita e simpática, embora ele seja muito fugidio, mas gostamos sempre de ter a visita do esquilo, mas de momento ele já está noutras zonas da cidade e, portanto, menos vezes é visto aqui no Jardim Botânico. O Jardim Botânico é assim um verdadeiro museu vivo que, para além de proporcionar um passeio agradável e inesquecível, nos dá a conhecer o nosso mundo animal e florestal num espaço sereno, repleto de sensações, prontas a serem experienciadas por quem lá passa.